tem muito medo no mundo, né? Hum. Eu acho que você elimina esse medo criando um outro experimento, criando um Uhum. experimento social, em que você faz com que alguém, essencialmente, eu vou deixar você explicar, né? Porque eu quero ter certeza que eu tô Bom, falando antes da coisa eu certa. preciso explicar qual é a minha formação. A minha formação é em mágica, mas o lado psicológico da mágica. E eu trabalho muito com, desculpa, com sugestão eu até comecei como hipnotizador, esse foi o meu primeiro contato com tudo isso. Mas à medida que eu fui crescendo, o desejo de fazer truques e dizer, vejam só, eu não sou inteligente, é mais ou menos um subtexto, sabe? Mas eu até superei. Então, embora eu ainda faça shows de palco que são um pouco mais tradicionais, do tipo de carreira de 20 anos, 18, 20 anos na TV que eu tive no Reino Unido, eu entendo que ninguém realmente me conheça aqui. O que eu tentei fazer foi pegar a ideia de mágica e transformar em algo que fosse drasticamente mais ressonante. E agora o que eu faço é ficar nos bastidores. Algo que todos fazem parte, entendeu? Não apenas uma pessoa. Você engloba uma coisa maior. Eu acho que tá bem separado de qualquer tipo de mágica. Não é realmente disso que se Um trata. experimento. Sim, é um experimento social. Uma espécie de experimento, mas com o objetivo de transformar e fazer com que vale a pena. Então, E você é não meio tá que... Fala aí. necessariamente realizando o ato por conta própria. Não, Você não. não tá por trás, você tá É, permitindo que outras pessoas participem, é, você tá orquestrando o truque, isso. né? O experimento, em Exatamente. vez de... E persuadir. Eu tô usando técnicas psicológicas e o poder da produção, dos atores tipo, dos dublês e todo mundo e esse tipo de coisa ao redor pra criar. Pressão, autoridade, tudo isso que É, faz... pra levar alguém a um determinado ponto. E eu já fiz várias coisas com isso ao longo dos anos. O sacrifício esse novo programa é sobre pegar um cara, um americano. Ele é um cara de direita, ele não gosta de imigrantes, Não e gosta essa de é a imigrantes. característica dele, mas ele... Ele quer... Ele gosta de pessoas que dizem se você é daqui, ótimo, se não for, a gente não Sim, quer sim. você. Esse é o ponto principal dele. Eu desafio ele, eu levo ele ao seu limite. Então ele acha que tá participando de uma série e que ele acha que é um documentário. E ele sabe que tá participando de uma série. Muitas vezes quando eu faço isso as pessoas não fazem ideia. Mas ele acha que tá participando de um programa, que é um documentário, e ele acha que eu implantei um microchip nele. Isso é incrível, E cara. ele acha que tá fazendo Ele tá um teste. pensando que é uma performance ou algo assim. Exatamente. Ele tá tentando, mas ele tá com uma coisa motivacional, essa biotecnologia. E a agenda real do programa é tentar levar ele até o ponto em que ele, de bom grado, realmente leva uma bala e dá a vida dele por um imigrante ilegal mexicano. É inacreditável. E a cena no final, quando você vê ele tomando a decisão, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas quando ele toma a decisão, você observa a consciência, é inacreditável. E mais uma vez, vocês precisam ver isso, porque vocês ficam boquiabertos. Foi uma jornada realmente cara. emocionante. Foi muito muito... bom. E eu espero que tenha sido tão intenso quanto pra vocês que estavam na produção também, Não, né? talvez até mais, porque essas coisas levam, tipo, uns 10 meses de trabalho. Oh, meu porque Deus. não se trata... Por um momento. Por um momento. Sim, porque você não tá criando esse momento só pro cara. Phil. Vou parar de chamar ele de cara, o nome dele é Phil. Mas você... Você também tá tendo que criar tudo com uma ficção completamente convincente pra alguém. Você não tá só fazendo com que funcione como um tipo de história. Esse cara não sabe. Ele não pode saber, como eu disse, é um show de Truman. Você não pode quebrar a imersão da pessoa. Então, É incrível. tem muita coisa envolvida. A gente fez uma série chamada Apocalipse, onde era o fim do mundo pra alguém. A gente pegou alguém meio desligado da vida. Uma pessoa que fosse egoísta, ele mora com os pais, eles nos falaram, olha, vocês têm que mudar esse cara. Então, eu peguei a ideia estoica de que a gente precisa valorizar mais o que tem. A maneira de fazer isso foi com os estoicos, que eles foram uma grande escola de filosofia, 500 anos antes do cristianismo. Então eles estavam, na maior parte do tempo, eles estavam presentes ali São populares, Eu tenho certeza que você já falou sobre isso com muitas pessoas. Eu sou um fã dos estoicos. Eu peguei essa ideia, e a ideia era, tudo bem,
como a gente tira isso dele pra que ele valorize o que tem. Apreciar essas Então, coisas, é. a gente acabou com o mundo. O que a gente fez foi colocar câmeras na casa dele. Ele se candidatou pra participar do programa. Normalmente tem um processo de inscrição, a gente avalia e decide se é ideal e também manipulável o suficiente. Eu procuro pessoas sugestionáveis. E aí você diz a ele, você não tá no Sim, programa, exatamente. não conseguiu A gente não vai precisar de você. Meses depois volta e... Meses depois a gente coloca câmeras na casa. A família dele estava envolvida. Ele tinha uns 20 e poucos anos, 23, e morava com a família. Então a gente coloca câmeras escondidas e começamos esse processo de convencê-lo de que o mundo iria acabar por causa de uma queda do meteoro. Então imagina que ele tá assistindo a programas de TV que há convidados cientistas, mas éramos nós gravando nossas versões especiais que só passam na TV dele. Que ele então, sabe que é como autoridade, né? Algo Sim, confiável. ele acha que é um episódio normal, um programa qualquer. A gente tinha acesso ao telefone, a gente hackeou o telefone dele para que a gente pudesse enviar pros aplicativos de notícia, como o site da NASA. A gente criou repúblicas convincentes para botar isso lá e... eu tava tweetando como um favorito, porque ele gostava muito de ciência. Eu tweetava como cientista favorito e assim por diante. Assim, pouco a pouco a gente foi alimentando isso. E ele estaria em uma cafeteria que a gente sabia, e a gente teria um rádio tocando no fundo com os DJs reais que ele conhece, DJs famosos do Reino Unido. Todos falando sobre o assunto. Será que vai acontecer? Não vai? É uma farsa? E aí a gente cria esse, evento pirotécnico pra ele, onde o mundo acaba. Para com isso. E aí, na segunda parte do programa, ele acorda, aparentemente, semanas depois, em um hospital. Sério? E todos os lugares são desertos, não tem ninguém por perto. E ele... ele vive rapidamente o enredo de Mágico de Oz. Ele aprende coisas importantes, aprende coragem, aprende que ele tem um coração, aprende sobre liderança e... sobre ter um cérebro, acho, outra coisa do Mágico de Oz. Claro. Eu acho que ele encontra um caminho de casa e tá encontrando o seu caminho de volta e meio que reivindicando como uma melhor versão de si mesmo. E ele, conforme ele vai andando, ele encontra outras pessoas, mas tem zumbis. Não tem nenhuma maneira fácil de dizer isso. Tem todo um apocalipse zumbi. Eu ainda não vi esse, eu tenho que assistir é ótimo. esse, cara. São grandes. É elaborado, é bem cinematográfico, Você leva anos sabe? pra preparar, né? Foi, pra pensar E nisso. foi tipo... Você fez outro, eu acho que eu li, se eu não assisti. Eles não estão disponíveis aqui ainda, mas você tem um que é um cara que tem medo de voar e você ajuda a superar esse medo de E aí ele tem que aterrissar um avião. Pousar um avião, né? Imagina de novo que assim, muito são louco. todos atores, tem um avião, tem câmeras escondidas, então é uma emergência médica. Alguém pode pousar esse avião? E esse é o desfecho da grande experiência transformadora pra ele. Ele se levanta, ele aceita o desafio e diz, eu vou fazer isso. E parece que tem um pavor de voar. Ele não tem a menor ideia de que tá sendo filmado. Ele vai até a cabine do piloto pra fazer isso. E, como eu disse, ele tá muito vulnerável e por isso tá condicionado, eu consigo sugestionar, então eu apareço, eu hipnotizo ele, a gente pousa o avião, ele tá dormindo, a gente pousa o avião e ele entra em uma daquelas situações muito convincentes. Simuladores. Simulador. Ele tá dormindo? E ele tá dormindo, então ele entra na cena e em seguida ele passa por toda essa experiência de aterrissagem do avião, muito convincente. Não sei se você já viu o filme Vidas em Jogo, do Michael Douglas. É uma referência constante pra mim. Meu Deus. E aí ele sai e no final tem uma grande festa, todas as pessoas que estavam lá e fizeram parte da jornada. Eu tô meio que contando o final de tudo, Tá né? tudo Desculpa bem, por não. isso. Mas Sacrifice Eu é o ainda não novo. estraguei o final de Sacrifice. Sacrifice é o único que eu fiz que é meio ressonante, é meio que... Ele tem uma... É muito relevante também. O que quer que vocês façam, né? Assista ambos, The Push e Sacrifice. Agora, vamos falar um pouco mais. Você tem uma apresentação no palco que é incrível. Espero que você edite essas coisas. Se não fizer, você é tipo um cara muito perfeccionista com palavras no palco. E isso é muito irritante, porque quando eu falo no palco, eu penso, cara, eu gostaria de poder me apresentar dessa forma. Eu quero que as pessoas prestem atenção nessas coisas. Eu fiz porque turnês parece que você bastante nunca longas, então é muito... É frustrante, por isso que acostuma. cara. Mas você tem algo que é fascinante, que é desmistificar esses curandeiros que tentam manipular, porque eu acho que tem muitos curandeiros ou pessoas de espiritualidade excelentes que ajudam muitas pessoas a ter paz de espírito e essas coisas também. E tem alguns que tentam manipular as pessoas para poder pegar dinheiro dizendo, eu tô curando você, então me dê mais grana. Eles fazem isso. E criam um ciclo ruim de autoculpa e assim por diante. É uma coisa que... E você cria essa experiência no palco que me deixa boquiaberto, onde você as recria, né? Você diz, olha, eu não acredito em Deus, acho que você diz isso, eu sou ateu,
mas eu vou curar você com o poder da sugestão, da influência, o poder de todas essas coisas técnicas de atuação no palco que esses falsos curandeiros usam também, né? Então, esse programa se chama Miracle, que também tá na Netflix, especialmente esses três programas. Os 3 últimos que eu fiz estão todos na Netflix. É incrível. O restante você vai ter que pesquisar no YouTube. No meu catálogo do YouTube, né? Mas nesse caso você faz com que todo mundo diga: se você sentiu a cura na plateia, você diz levante-se e vá pro fundo da sala, tem uma fila de 300 pessoas que tiveram um tipo de cura em 3 minutos. Foi incrível. Eu pensei que se eu fizesse, tipo, uma turnê de 20 anos no Reino Unido e eu fizesse um show totalmente novo a cada 2 anos, esse show Miracle seria um dos mais recentes. Então, esse show Miracle foi um dos shows mais recentes em toda essa experiência, nesse tipo de carreira. Nada foi tão interessante quanto fazer isso todas as noites e ver, porque basicamente tem 2 componentes nessa ideia, de cura e fé. E eu tava, no meu ponto de vista, eu tava aprendendo com os curandeiros, usando as suas técnicas, e uma delas é a adrenalina, e assim, você cria, você sabe por experiência própria, não tá realmente sentindo a dor. Se a adrenalina estiver em alta, ela é um analgésico. Essa é a primeira coisa. Então, se você tá, tipo, com uma dor nas costas e entra, você tipo, um leão selvagem entra na sala, você não liga mais pras costas. A dor desaparece. Então, a sua adrenalina mata a dor. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é onde fica realmente interessante, são as histórias que contamos a nós mesmos. Esse tema é recorrente nos meus interesses, na minha vida e no meu trabalho, e como a gente fica limitado por isso. Eu achei que as pessoas diriam pra mim, eu tinha dor nas costas, agora eu não tenho mais. Mas uma semana depois de fazer o show, me lembro que uma mulher de 40 anos, assim, veio chorando, e ela tinha um lado do corpo paralisado desde criança. E pela primeira vez, ela conseguiu mover o braço dela. Para com isso. E é assim que você pode... É claro que ela pode começar a se converter para uma curanderia e passar a acreditar nisso, mas começar a ser necessário um esforço para... Sim, exatamente. Isso não é algo que eu tô fazendo, é algo que ela tá fazendo. Você tá fazendo, é um componente psicológico. Então, basicamente, é como se parte de nós... não pra todos, é claro, eu tô lidando apenas com uma porcentagem do público, né? Então, talvez eu tenha 2 ou 3 mil pessoas na plateia e aqui estão 300, certo? Os nossos números estão diminuindo. A maioria das pessoas não tá sentindo isso, talvez não tenha tido qualquer coisa assim, sim, né? Depois do número de convidados é menor, certo? Pega as pessoas mais vulneráveis. Sim, exatamente. As pessoas que certamente sofreram mais, mas o fato é que se você fizer um raio-x dessa mulher antes e depois, claramente, nada mudou, mas de alguma forma na história ela tava dizendo pra si mesma sobre essa condição. Não consigo mover meu braço, isso é algo com que eu convivo. E talvez um pouco de adrenalina no início, e talvez o desafio de tentar... sabe, se você não conseguia mover algo antes, tenta agora, observe o que tá diferente e venha me contar. Apenas aquilo fez ela pensar de uma forma diferente e fez ela sair da situação. E quer dizer, ela não tá apenas sentindo uma diferença, ela tá realmente se movendo fisicamente. E noite após noite, essas coisas acontecem. E variam de noite pra noite, né? Algumas são mais dramáticas do que outras. Mas foi extraordinário. Eu novamente, as porcentagens vão ficando menores, né? E agora estamos no topo, provavelmente 0,5%, o que será sempre extraordinário, mas as pessoas dizem que um ano depois é algo permanente. Isso é permanente. Mas, mais uma vez, eu fico pensando, vai funcionar por 10 minutos quando eles estiverem no palco. Eles recebem a adrenalina e você tá ali. Mas eles vão voltar a ser como eram. E aí que esses curandeiros começam a ficar desagradáveis. Porque eles dizem, se essa cura não curar, é culpa sua. Você não teve fé o suficiente. E assim diante. E aí a coisa fica feia. Então, eu sou muito sincero, eu digo, olha, você vai voltar provavelmente a ser a mesma coisa. Certo. Não joga essas pílulas fora. Mas... Pra algumas pessoas isso funciona. Tem uma galera que continua. Olha, minha namorada Jen, ela é fisioterapeuta e trabalha com pessoas que sofrem de dor crônica, né? Entendi. Com fraturas e distensões musculares, dor no pescoço, nas costas, joelho, tudo, né? E ela coloca eles na mesa e literalmente faz com que eles comecem a mudar a história, né? Essa coisa emocional que eles estão agarrados, elas estão muito tensas e quando você faz com que elas relaxem, elas podem conseguir se movimentar melhor e a dor acaba desaparecendo. Então ela faz isso, né? Eu tava observando e pensei, tipo, nossa, você faz com que as pessoas relaxem de verdade, uma visualização, vejam, né? Mas nem foi realmente um relaxamento, porque você não pode ficar num palco por 20 minutos esperando as pessoas relaxarem normalmente. Você... Foi só uma... Foi só uma loucura. Eu comecei a pensar, bom, talvez eu pudesse apresentar isso como alguma coisa, porque você poderia lotar um estádio se dissesse show da cura secular.
Eu não tô fazendo nenhuma reivindicação. Mas é aí que começa a enlouquecer, porque a gente nunca anunciou como um show de cura. Mas você cura as pessoas ou elas ficam melhor? Mas as pessoas vinham ao show querendo a cura, porque aí você entra em uma área meio sombria, de qualquer forma, Mas assim. o que você tá fazendo é mais legal, você começa a adivinhar onde é que está a dor das pessoas, ou... Onde a dor era. Não Sim. adivinhar, eu não deveria dizer isso, mas você começa a chamar a atenção pra onde a dor das pessoas está, Isso né? é alguém indo assim, ó. Imagina, é um pouco você óbvio. diz a seu joelho esquerdo, elas dizem Mas tipo... na verdade, novamente, são técnicas que os curandeiros usam. Sério? Você tem permissão pra falar? Eu até que gosto disso. Eu sempre acho que se eu disser, tipo, é assim que eles fazem. As pessoas pensam, tudo bem. Mas bom, não foi assim que o curandeiro que eu vi, ou o médium... Eu faço muito coisa de mascarando médium, vidente, mas eu nunca falo exatamente como eu tô fazendo, porque as pessoas dizem, tudo bem, mas não é assim que o meu fez. Mas eu já sentei nesses... Você estudou muitos deles, né? Sim, quer dizer, falando um pouco mais sobre alguns métodos que são mais desagradáveis, você conhece algum tipo de médium de audiência de estúdio, médium de TV, ou médium que aparece a uma grande audiência? Eu me sentei nessa audiência, eu não vou dizer quem era, mas ele era certamente um grande nome recentemente. Ele apareceu, e você tem uma audiência de crente, é claro, certo? Então ele se apresentou e disse, tem alguém aqui que esteja esperando que alguém venha? 50 mãos se levantaram, ele disse... Bem, então eu direi se eles vierem. Quem é que vocês esperam que venha? E as pessoas começam a dizer tudo o que ele precisa saber. E se é algo que ele possa procurar, seria uma prova absoluta de que ninguém poderia saber, elas dizem todas as coisas. Era meu filho, ele morreu e é de partir o coração. Então ele começa a gravar, e é claro, ele parece e diz todas essas coisas. Sério? E é horrível ficar sentado, porque você pensa, Deus, se você é um mágico trabalhando, eu tenho que me esforçar muito mais, porque você tem que provar que não tá trapaceando, entre aspas, provar, porque você tem que mostrar que não tem nada na manga ou algo assim. Ele tá fazendo perguntas infelizmente, sim, quando você tem uma plateia de fiéis é diferente. Você acredita... É porque a mentira é tão ruim, eu acho que é por isso que as pessoas não acreditam. Elas preferem acreditar que aquilo é real do que na mentira e... Você acredita que existam médiums ou pessoas desse tipo que possam se conectar de uma maneira diferente ou... Não, eu não acredito, porque isso foi testado, foi examinado várias vezes, ele nunca se sustenta. Nunca na história desse negócio, que talvez tenha sido o segundo setor mais antigo do mundo, ele nunca se sustentou. E a nossa capacidade de... Eu fiz isso em shows que eu fiz, que tinha pessoas na plateia, eu fiz mediunidade, mas eu tava desmascarando enquanto eu fazia isso. Então eu disse, eu tenho a sua avó aqui, o nome dela é Alice, certo? E eles diziam sim. Como você sabe o nome? Ela disse, esse é meu segredo. Quando ela tava dizendo, e ela não tava dizendo nada, eu tava mentindo pra você entender isso, mas ela tava dizendo que tinha um cachorrinho chamado Jasper, tá correto? Sim. E eu tô inventando isso. Eu tô desmascarando levemente. Isso. Então, enquanto eu tô fazendo, eu tô desmascarando. Eu tô dizendo, eu tô mentindo pra você. Isso, eu não tô dando informações erradas, corretas. Mas ao mesmo tempo eu tô falando, eu tô mentindo pra você. Pois é. Então é meio que interessante. Eu senti teatralmente um tipo de peça interessante e estranha. Então, de qualquer forma, depois do show, havia uma garota na porta do palco, ela dizia, você podia me colocar em contato com a minha avó? E eu disse... Bem, eu espero que tenha ficado claro no show, eu não posso fazer isso. E ela falou, não, eu sei, você tava fingindo tudo, mas você pode me colocar em contato com a minha avó? E foi um momento muito interessante da nossa capacidade de manter esse tipo de dissonância entre ideias gêmeas. Algo completamente conflitante, é extraordinário. Porque... por isso eu acho que a nossa capacidade... De nos enganar é essencialmente tão... Querer acreditar que essa pessoa pode ou está se conectando de alguma forma por meio de alguém, né? Sim, exatamente. E eu acho que tem muita coisa pra superar antes de chegar à possibilidade de alguém realmente fazer isso. Na sua opinião, qual é o seu maior superpoder? Porque eu acho que você consegue fazer muita coisa muito bem, eu sinto que você é um estudante da vida e você entende as pessoas e já faz isso há muito tempo, mas... Qual você acha que é a sua maior habilidade? Você é muito gentil. Eu fico feliz se o meu hálito cheira tão bem à tarde. Tem um aperto de mão fraca, eu entendo. Se eu tiver um kit de ferramenta, como um mágico tem um baralho de cartas ou qualquer outra coisa, acho que um kit de ferramentas são as histórias que as pessoas contam. Acho que isso que me interessa. Então, você pode dar um exemplo? Até mesmo um truque de mágica, certo? Quando você assiste a um truque de cartas e diz, ele me fez escolher uma carta
e depois colocou a carta no baralho e ela desapareceu e depois estava no meu bolso. Isso é impossível. Agora tem uma história que você está contando a si mesmo. Você está indo do ponto A ao B ao C, mas é claro que também tem o A,1, o A,2. O que o mágico está fazendo é só encorajar você a editar a história, de tal forma que, normalmente, todo truque de mágica acontece bem na sua frente. Mas você não presta atenção porque não parece importante. Então as partes que parecem importantes são as partes que mais tarde vão se juntar para formar a história. E elas são um pouco... Eu costumava fazer muito esse tipo de mágica, que é uma coisa que eu sempre dizia, era... Então, digamos que você tem um baralho de cartas no início, em uma ordem que você não possa embaralhar, e aí na metade do truque eu falo que eles já podem embaralhar, e aí eu falo nessa parte... Ok, agora embaralha as cartas novamente, mas dessa vez faz embaixo da mesa, certo? Eles seguem a instrução, mas parece que eles já embaralharam as cartas antes. Isso faz sentido? Embaralha as porque eu cartas falei, de novo. embaralha novamente. E usei a desculpa de fazer embaixo da mesa, mas eles não realmente embaralharam, porque tava numa ordem especial. E aí mais tarde, quando reconstruírem na cabeça, e depois ainda, quando estiverem contando pra alguém sobre o truque... Embaralhei várias vezes, né? Eu embaralhei no começo e é como falsa memória que você começa a implantar. Então, Então sim, você tá apenas trabalhando com histórias. Portanto, o que eu faço pra algo assim, o tipo de magia que eu faço não é muito profissional, é mais baseado em sugestões. Também tem também conjuração, ou seja, eu tô usando técnicas de mágica também, mas a parte que mais me interessa e a verdadeira razão pra mim é a percepção das pessoas, contínua, assim. Quando você conhece pessoas, o que é que passa na cabeça primeiro? Eu não tô tentando perguntar sobre mim, mas geralmente, o que é que passa na sua cabeça quando você vê alguém? Você tá sempre pensando, tipo, será que dá pra contar uma outra história pra criar um momento de conhecimento? Ou eu tô curioso sobre essa pessoa? Ou Não, você... não. Sabe de uma coisa? Então, o trabalho que eu faço é muito controlador. Parece que eu sou capaz de controlar a mente das pessoas ou controlar as ações das pessoas, seja o que for. Na verdade, acho que essa, pra mim, é uma maneira terrível de viver. Eu acredito na ideia estoica de que tem as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla. E se a gente tenta começar a controlar coisas que não podemos, a gente fica, tipo, frustrado, irritado, ansiosos, entende? Mas a única coisa que você pode controlar são seus pensamentos e ações, e isso é tudo. É isso. Então, você tem essa escolha, você tenta controlar todas as coisas, ou simplesmente decide que tá tudo bem. E que tá todo o resto tá bem. E o fato é que sempre tá. Sempre tá. E se você deixa esse pensamento de... sei lá, o seu parceiro tá te deixando furioso porque basicamente ele lida mal com estresse, ele tá colocando tudo na sua cabeça, ou o que quer que seja, e você é responsável de tentar ajudar, ou por ser gentil com ele, mas se ele lida mal com estresse e tá passando por um momento ruim, você pode se separar emocionalmente um pouco e dizer, tudo bem, sabe? Dar uma separada e falar, tá tudo bem. E esse tipo de clareza vem com isso. Você pode ser um parceiro melhor e ajudar melhor, ao invés de fazer com que tudo gire em torno de você e transformar isso numa coisa enorme que você não precisa... Então existem áreas cinzentas, mas essencialmente... eu tenho certeza que é a mesma coisa no esporte. Então, se você entrar, não sei, no tênis, em um jogo de tênis, se você tenta controlar o que não pode controlar, que é o resultado, se entra pensando, eu preciso ganhar, o que acontece? Você começa a perder, fica ansioso, não joga bem. E por outro lado, quando você entra pensando, eu vou jogar o meu melhor, eu vou fazer o que eu puder e não vou reagir a ser negativo, né? Eu vou controlar minhas ações. Mas é uma história diferente. Você tá no seu pensamento e tá desse lado da linha. E é claro que joga melhor. Na verdade, você joga melhor. E então os resultados tendem a ser melhores. Mas você tá só apenas tentando se manter do lado certo. Então existem essas questões de injustiça social que você pensa, bem, isso não tá certo, isso precisa mudar. Tudo bem, mas então se comprometa emocionalmente a fazer o máximo possível para mudar essa situação. Não em relação ao resultado, que não pode ser do momento, mas que pode ser de anos depois e você fez o seu esforço, então isso vai mudar, mas você fará o trabalho melhor porque vai ficar menos amargo e menos frustrado. Então, o que eu tô tentando dizer é que, na vida, eu sou uma pessoa menos controladora. Na verdade, o que eu acho que é mais importante é ter um relacionamento fácil com o destino, com a sorte. Os gregos costumavam dizer, eles realmente acreditavam numa coisa chamada fortuna. E imagina um gráfico, eu adoro essa imagem, e ela aparece, eu li um livro sobre a felicidade, acabei de encontrar isso, uma imagem recorrente dos gregos, antigos em diante. Então imagina
Imagina um X, tipo um eixo X e um eixo Y, entendeu? São essas coisas... Eu não tenho certeza se é assim ou assim, mas enfim. O eixo longo que você tem, digamos que o eixo Y seja os objetivos, as coisas que você quer fazer, as coisas que quer alcançar. Então esse é o eixo. Esse aqui embaixo são coisas que você não pode controlar, são coisas de sorte que a vida joga. E o que nos é dito repetidamente é que se você acreditar em si mesmo o suficiente e definir suas metas com clareza, a vida que você leva nessa linha vai estar mais ou menos aqui em cima, em algum lugar realmente alinhada com as suas metas. E... Quer dizer, isso pode funcionar às vezes, e é ótimo quando funciona. Mas se você não tá respeitando, são as coisas que simplesmente acontecem e que você não tem sobre o seu controle. Então, o que acontece é que agora a gente chama as pessoas de perdedoras. Antes, as chamávamos de infelizes. É uma abordagem um pouco mais compreensiva pra quando as coisas não dão certo na vida das pessoas. Então, o que eu acho que é importante é que, na verdade, o que vivemos é uma linha X igual a Y, entendeu? A gente tenta fazer certas coisas e tenta puxar a linha um pouco mais pra cá, pra cima, pra baixo, e então a vida afasta um pouco. E você pode deixar isso te enlouquecer ou simplesmente deixar que isso se estabeleça como uma espécie de... A vida é assim, certo? É uma vida... ou seja, você tá em paz com isso ou não? Você é como um cachorro que tá sendo puxado por uma guia ou você tá trotando um pouco mais harmoniosamente com isso? Eu acho que isso é muito importante. E essa mesma ideia surge... Você conhece o Michael Csikszentmihalyi? Ele escreveu Flow. Então, ele estudou... Isso é incrível. Atletas, músicos, surfistas, artistas. músicos, jogadores de xadrez. Qualquer pessoa que tivesse um estado zen, um estado de fluxo em que se sentiam na melhor versão delas mesmas, conseguem... E o que ele viu foi que nessa linha X é igual a Y... imagina que você tem as suas habilidades desse lado e os desafios que está enfrentando desse lado. Quando as habilidades correspondem aproximadamente aos seus desafios, você se acomoda nesse estado de fluxo. Você perde a noção do tempo, independente da habilidade. Qualquer e quando coisa você tá simplesmente zona, na zona, tudo bem. Se as suas habilidades forem maiores que os desafios, você fica meio entediado. Se os desafios forem maiores que as habilidades, fica ansioso. Mas existe essa linha X igual a Y. Schopenhauer, um grande filósofo alemão dos séculos 18 e 19, ele disse, a suposição é tão relevante hoje em dia quando nos dizem apenas acredite em si mesmo, defina suas metas. Então, se estiver jogando xadrez, se começar com um plano e sentar nesse plano a vida toda, se você não mudar o plano pro jogo, não faz sentido, porque se outra pessoa estiver jogando, você vai ter que se ajustar, né? Então, é como se você tivesse o Freud, que deu início à psicanálise, não estava tentando fazer as pessoas felizes. Ele percebeu que a vida é bastante infeliz, mas não o tempo sofrimento, todo. Sim, ele disse, bem, eu quero restaurar o que ele chamou de infelicidade natural, em oposição à infelicidade não natural que as pessoas têm. Infelicidade natural. Então isso, nada disso parece... como estar no Reino Unido, Sim, é como viver no clima do Reino Unido. E os nossos dentes. E... Eu não sou como você não vende muitos livros ou esse tipo de coisa. É um pessimismo, uma doença de pessoas estratégicas, como chamamos. Mas eu acho que, na verdade, um pouco disso é valioso. Porque, caso contrário, é como um curandeiro que diz: se você não continuar a se sentir bem, a culpa é sua. Se você se decepcionou porque não teve fé o suficiente. E se você trocar a fé pela autoconfiança... Eu não sei se você é um fã de O Segredo, mas é o mesmo modelo. E ele diz explicitamente, se essas coisas não chegarem a você, a culpa é sua. É porque você deixou de lado a autoconfiança. E essa é a receita, creio eu, pra ansiedade e pro desastre. Você enfrenta ansiedade na sua vida? Não. Na verdade, eu tenho... Eu tenho o problema oposto, que é... Você é relaxado? Não, eu sou muito bom em evitar a ansiedade. Como você evita isso? Então, eu tenho esse feeling natural que eu evito o estresse, mas aí a dificuldade é fazer as coisas, né? A ansiedade é muito relacionado, importante. Né? Precisa de um pouco de pressão pra concluir. Sim, esse é o nosso sinal de que algo precisa mudar na vida, né? Se você tem um prazo e pensa, eu tenho que fazer isso, ou sim, isso não tá funcionando, vou ter que mudar isso. Como que você muda o seu trabalho? Você não sabe que tá errado, a menos que comece a odiar seu trabalho. Você não atravessa a rua sozinho, sem antes soltar a mão da sua mãe, certo? Algo que tem que morrer pra que algo novo possa viver. E eu tenho 47 anos, então, ao chegar à metade da vida, você começa a perceber que o seu ego tem que diminuir. E você tá realmente se colocando ao dispor de algo que é maior do que você. Então, sejam filhos, seja uma
uma paixão, ou o que quer que seja. Essas coisas começam a se tornar importantes. E é preciso abrir mão de algumas coisas pra seguir em frente e crescer. Mas a verdade é que você não cresce a menos que aceite em algum nível a ansiedade. É difícil, eu acho difícil, porque eu sou o oposto e eu preciso aceitar um pouco mais a ansiedade da vida. Entendeu? Você acha que costumava ter um ego maior em algum momento da sua vida? Você começou a eliminar isso pra você mesmo? Sim, eu era mágico. E é simplesmente horrível, é vergonhoso. Tentar agradar as pessoas. Tentando impressionar. É terrível, porque o ponto principal da mágica é olhar e impressionar. É isso, é tudo que dá pra entender. E é o caminho mais rápido e o atalho pra impressionar as pessoas. E tem muitos mágicos maravilhosos, eu adoro essa mágica, é claro. Muitas crianças crescem solitárias nesse mundo, porque você aprende a mostrar a alguém algo que é duvidoso e que parece vantajoso e que eles dizem, nossa, você é incrível, você é incrível. E esse é um ciclo bastante viciante. Então eu acho que com sorte eu consegui me livrar de parte disso. Mas eu sei que era insuportável. Porque eu não conseguia sentar e ter uma conversa sem fazer truque, sabe? Porque era tipo uma droga, né? Você ficava tipo, tá bom, isso foi legal. Sim, e a gente não gosta de pessoas que tentam ser impressionantes. Essa era uma verdade óbvia. E eu não tinha percebido. A gente gosta de pessoas gentis, agradáveis, de se conviver. Bons ouvintes, Sim. Nem sempre querendo chamar atenção, né? Exatamente. Pois é, e é curioso, porque a gente não gosta de pessoas necessariamente que gostam de nós. Sempre tendemos a ser como... tentamos ser pessoas que admiramos para que elas gostem de nós. E instintivamente a gente tenta ser como elas e, na verdade, não é necessariamente como se atrai. E por que você gostava tanto de mágica ou de aprender sobre todas essas coisas? Eu lembro de ouvir você falar sobre... Eu era um garoto bem... inseguro e... que precisava impressionar e ser autoconfiante. Eu vi um hipnotizador no meu primeiro ano na universidade. E eu tava estudando direito, então eu devia ser um advogado. E eu vi esse cara e ele simplesmente etiquetou todas as caixas. Era uma performance, eu nunca tinha pensado em mim mesmo como artista, mas eu acho que eu precisava disso. E o lado do controle é um ótimo show, não tava fazendo parecer que as pessoas eram estúpidas ou algo assim. Um pouco de mim... eram todos... Sabe, todos aqueles garotos que eu achava intimidadores na escola. Aqueles tipos de esportivos, grandes, um pouco assustadores. Sim, eles tendem a reagir muito bem a esse tipo de coisas. Então agora eu tava no controle. Era sobre isso, era sobre Interessante. Eu espero ter, pelo menos... me livrado dessa parte, mas à medida que eu fui você começou a se envolver nisso, né? Por causa da insegurança e... com certeza, sim. Uau. Quando você percebeu que tinha um dom pra isso? Você de repente se tornou engraçado, interessante, um bom contador de histórias nos primeiros meses, ou você começou e ficou mais envergonhado e... não é um dom, eu não acho que é um... Eu acho que é aquela dúvida ou o que quer que seja que te faz começar a tocar piano, sabe? Entende? Provavelmente nem todo mundo vai tocar piano, mas em teoria qualquer um poderia. Basta se dedicar milhares de horas ou 10 mil horas por dia. Mas nem todo mundo vai fazer isso, então eu meio que percebi. Mas foi um processo lento. Eu lembro que num momento produtivo estranho, eu era o cara na universidade que hipnotizava você. Essa era a minha especialidade. Então, as pessoas vinham até mim, eu tava aprendendo hipnose, então eu meio que praticava com elas. Todos os dias, o tempo todo? Sim, o tempo todo. E, então, se elas fossem boas, se respondessem bem, eu deixava com a seguinte sugestão. Se você voltar e eu estalar os dedos, se eu disser pra você dormir, você vai voltar direto pro estado do sono. E se as pessoas fossem altamente manipuláveis, claro, isso funcionava. E era mais pra acelerar o processo da segunda vez. Então, teve uma semana que um cara apareceu, e eu achei que eu já tinha visto ele antes. Então eu sentei, estalei e falei, vai dormir. E ele saiu. Ele foi dormir? Ele foi dormir. Bom, não é dormir. Certo, sim, ficou ele relaxando. foi pro estado de relaxamento. Mas essencialmente ele entrou em transe. E foi assim que pareceu. Ele caiu e a gente fez o que quer que fosse. E eu não lembro, talvez ele quisesse parar de fumar, algo assim. E só depois é que a gente conversou e eu percebi que eu não conhecia o cara. Então eu pensei... Como é que ele... eu não tenho dedos mágicos ou algo assim. Eu não tava fazendo nada. Eu percebi que foi o compromisso, a minha confiança, a minha crença de que ele responderia e o fato de que ele era vulnerável foi só uma coincidência muito boa. E esse foi o momento em que eu percebi
Certo, a chave pra isso não são esses longos roteiros que eu venho aprendendo e também não é a técnica em si. É só algo que é sobre a experiência contínua da pessoa no momento. E eu meio que cabe a mim gerenciar isso. Então agora no palco, eu levanto as pessoas, aperto a mão delas e elas caem no chão. Hipnotizadas. O que quer que isso signifique? Há toda uma discussão sobre isso, mas eu sei que o momento de subir no palco é desconcertante. De Todas repente as o público luzes e elas ficam meio... Sim. Elas caem. Tudo isso, desespero por orientações, instruções claras. O que é uma dádiva para um hipnotizador, porque você só precisa dizer o que você quiser sabe? Uau! Já tentaram me hipnotizar uma vez e eu fiquei tipo, eu quero ser hipnotizado. Você tava muito animado. Inicialmente eu pensava, eu nunca quero ser hipnotizado. Ok, E aí eu você não é ficava um boneco, olhando, sim. e aí no ano passado eu conheci um cara que era hipnotizador, e ele disse, eu adoraria te mostrar e te guiar nisso se você quiser. Eu falei, ok, eu vou tentar, né? Só não sei se vai funcionar. Ele falou, cara, você precisa adotar a ideia de que isso vai funcionar. Foi isso que ele me disse. Ele disse, eu quero que você... Tipo, você quer isso, é o que você quer, a gente vai trabalhar nisso. E ele fez toda essa coisa de puxar meu braço, coisas assim que não estavam funcionando e eu tava Ele puxou seu braço? Foi tipo uma coisa rápida. Eu espero que não seja uma cena, Foi que um estranho. pouco, né? Um pequeno puxão de você... Cuidado com isso. Ah, desculpa, eu apertei com força. Tá tudo bem. Não quebra a mão. Mas... Ao mesmo tempo eu pensei, ok, tudo bem, eu vou tentar seguir em frente, vou tentar relaxar mais no processo, ficar mais de boa. E aí ele me conduziu a uma visualização de como me tornar o meu eu melhor. Na verdade, me fez passar por um processo muito bom. Eu gosto do poder da visualização, tenho feito isso como atleta desde sempre. Com certeza. E eu acredito na sugestão, né, na história que a gente conta, na projeção. E eu pensava, é assim que eu vou me apresentar amanhã no jogo. E me guiava por cada movimento, cada jogada, seja lá o que foi, eu me via jogando bem. Eu também colocava anos de trabalho árduo para apoiar essa projeção, que não era apenas, vamos sair bem sem trabalho nenhum. Mas eu reafirmava essa crença, então ele me fez passar por uma espécie de viagem guiada, uma meditação, seja lá. E ele disse, eu quero que você imagine a melhor versão de si mesmo, bem aqui na sua frente. E naquele momento eu nunca tinha ouvido a maneira como ele disse antes, então pensei, uau, poderia me ver com 100% de confiança, com calma, equilíbrio, a versão mais bonita de mim mesmo, o que quer que seja, né? Em pé, perfeito, sem estar curvado, cada parte de mim é a melhor versão. E eu pensei, uau, eu posso me esforçar para ser uma pessoa melhor, né? Para me tornar isso, fazer as coisas que são necessárias para poder me tornar essa pessoa. E eu pensei, cara, foi agradável. E desde que você inclua construir esse tipo de subcláusula. Porque as pessoas estabelecem metas impossíveis. O Joseph Campbell, você deve conhecer, um grande escritor, ele disse, você pode passar a vida subindo uma escada e depois perceber que a escada tá na parede errada. Isso é... Nossa, isso é maravilhoso. Por que estamos subindo a escada, né? Sim. Por que estamos escalando? Sim, exato. A gente passa muito tempo nos concentrando em coisas como essas. A gente tem essas versões de nós mesmos em que a gente tá caminhando e tudo lá fora, em algum lugar, e é como se... bem, veja, você tem... É ótimo ter uma autoimagem. Por que não ter uma boa autoimagem, né? Porque a gente tem a tendência de criar imagens terríveis. É bom ter uma imagem boa. Só que, nesse meio tempo, também tem o aqui e o agora. E a criação de estar presente. Sim, a sua relação com as partes de você que não estão certas ou que não parecem certas. E fazer as pazes com isso, entender que, de alguma maneira diferente, se você tá em um relacionamento Tem um filósofo inglês chamado Ellen Bottom, que eu realmente gosto. Ele disse, se você dormir, se você for pra cama 2 vezes por semana com seu parceiro e pensar, isso é terrível, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Isso é normal. É uma coisa normal pra começar. E pra mim é muito mais saudável. Esse tipo de pensamento é mais saudável do que eu vou ter um relacionamento perfeito, eu vou ter um relacionamento incrível e vai ser assim que ele vai ser. Porque às vezes isso é ótimo, mas às vezes isso acaba levando você a pensar, por que um padrão impossível? Isso então tem um inteligente. equilíbrio certo, tem um equilíbrio, uma condição de... se tudo sair da forma brilhante, então sim. Certo. Mas se isso não acontecer, não tem problema, tá tudo bem. Tem que tá tudo bem, tem que ter uma situação... e também é empolgante. Por que não? Pra mim, não faz sentido. Por que não também ser grato pelas Onde coisas que você está, já né? tem? Então é uma coisa que é importante. Apreciar, ser grato, Você se arrepende de todo
o trabalho que você fez ou de alguma coisa da vida que você carrega o arrependimento, talvez algo que não fez ou gostaria de ter feito? Eu não tenho a menor ideia do que você vai dizer aqui, mas eu tô curioso para saber se você se arrepende de algo na sua vida pessoal ou carreira. Eu, Bom, é difícil, eu sempre penso em... Um amigo me disse isso, eu achei ótimo. Você conhece o Richard Wiseman? Já viu o trabalho dele? Ele é uma espécie de psicólogo popular. Ele é ótimo, ele diz... É como tentar puxar um frasco grande com muitos fios e cores diferentes. Às vezes você tenta puxar um, mas é claro que todos saem juntos, então você tem que voltar e remover o fio da sua vida. Tipo, eu sou gay, mas eu me assumi aos 30 anos, e o que é um pouco tarde. 17 anos atrás, né? Sim, isso mesmo. Pois é, então eu acho que normalmente é aí que eu paro e penso. Sério? Você se arrepende de alguma coisa porque foi muito tempo, mas eu acho que não dedicaria metade da energia pra fazer coisas que eu faço se eu não tivesse tentando desesperadamente evitar qualquer conversa sobre sexo e apenas, sabe, conversas cotidianas de modo... Você se torna muito bom em desviar a atenção com coisas incríveis e deslumbrantes. Truques, Exatamente. Então, é uma estratégia. E se você tá tentando estranhamente, isso me ajudou. Então, Você eu pode acho justificar essas coisas também. Você pensa, eu gostaria de ter me assumido antes, mas ao mesmo tempo... E o que isso realmente fez... Eu acho que gays ou heterossexuais, ou o que quer que seja, muitas vezes a gente tem coisas sobre nós que seria bom revelar. Coisas sobre as quais a gente carrega vergonha, a gente passa... E o que é fascinante é que o fato de a gente assumir, independentemente do que seja, não é necessariamente sobre sexualidade ou qualquer outra coisa. É algo sobre liberdade, é libertador. E não porque você fala, eu sou gay ou não. É porque você percebe que ninguém, tipo, se importa. Ninguém realmente se importa. Talvez 2 ou 3 pessoas, né? Talvez, É isso aí. Mas o que se fixou na minha mente foi que a gente se preocuparia muito menos com o que as pessoas falam se a gente percebesse quão raramente elas fazem isso. Uau. Elas realmente não entendem. Então, depois de fazer isso, com que você carregou a vida toda com vergonha, você percebe, tá tudo bem. Então, por causa disso, provavelmente, eu fui um pouco idiota por um tempo, enquanto eu lutava contra aquelas coisas, mas você precisa se perdoar também por isso. Você ficou em paz com isso? Eu não sei se eu me arrependo de algo. Tá tudo bem. Eu gostaria de ser um parceiro melhor e uma pessoa melhor, mas essas são as coisas que eu acho legal tá me envolvendo no presente. Certo. Existe alguma coisa que você passa no momento, ou qual o maior desafio pra você agora, já que não tem ansiedade? Não, olha, eu tenho ansiedade. Você não tem, pensa que eu não tenho. Eu só quero dizer que eu me tornei naturalmente tão bom. Evitando. Eu não tenho ansiedade como algumas pessoas têm, mas existem tem diferentes padrões, né? Por exemplo, classicamente, você tem o padrão de ansiedade e o padrão de evitação. Então, se há um estresse, um desafio, se tem algo que é estressante, corre pra isso como se fosse um imã e tenta consertar. Como as pessoas fazem. Meu parceiro faz isso. E ele precisa... Eu acho que isso piora a situação. Se você se sente atraído pelo estresse, ou se tem problemas e evita isso naturalmente, eu sou bom em evitar. Mas ambos os lados têm seus altos e baixos. É legal como a gente trabalha bem. Ele me deixa um pouco mais envolvido com as coisas, eu ajudo ele a se acalmar um pouco com outras coisas, mas eu acho que... no fim das contas, o que eu realmente acho interessante no momento é a tensão entre o desejo... Era mais ou menos como você estava dizendo sobre... sabe, Nietzsche tem uma citação que ele fala, torne-se quem você é. Essa era a motivação dele, né? Então, tem essa noção de que existe uma versão ideal de você que tá lá fora em algum lugar, e você tem que tirar todo mundo do caminho para que possa se concentrar nisso. E eu acho que... Acho que se você se casar ou tiver filhos ou coisa assim, esse tipo de tensão, esse senso, pode ser muito forte. E tem esse outro impulso completamente conflitante, que é como se fosse, bom, talvez a melhor versão de mim mesmo, que tá lá fora aleatoriamente em algum lugar, que eu nunca vou alcançar, esteja... Aqui. Bem aqui, talvez seja algo que se estenda e seja ativo, fluido, e se estenda pros relacionamentos que você tá agora, mas ambos são importantes. O que é difícil, realmente,
e eu acho que a vida em geral é difícil, mas são os conflitos, a vida, os conflitos, a ambivalência é importante. E mais uma vez, é real. Isso faz parte da vida. As coisas entram em conflito, são confusas. E isso não tem problema. Na verdade, não tem problema em deixar que as ideias opostas sejam conflitantes e se espalhem. Quer dizer, politicamente a gente tá tão assim agora que cada um de nós acha que o outro lado é simplesmente louco e completamente malvado, e meio que a gente se esquece disso. Isso é isso que sacrifício significa. Esquecemos que, na verdade, o diálogo entre... Sem considerar as personalidades envolvidas, mas o diálogo entre os lados é, na verdade, onde você encontra a humanidade e a verdade, né? Você tem duas narrativas que são muito diferentes sobre as versões conservadoras, essencialmente sobre proteção de grupo, sobre manter as coisas unidas, as hierarquias, manter isso unido, mas como que pode acontecer às custas dos indivíduos mais fracos? Então, a narrativa da esquerda é sobre proteger os indivíduos. Derrubando, Sim, e se isso pudesse acontecer às custas da estrutura geral, eles sabem, tudo bem. Então, ou seja, às vezes a gente tem que pensar como um grupo, e às vezes tem que pensar como indivíduos, e evoluímos em ambas as linhas, e no final das contas, ambos os lados são importantes, então o diálogo é importante, mas da mesma forma, na vida das pessoas, isso é confuso, é complexo, tem muitas coisas ambíguas, e tem crescer é tolerar a ambiguidade, eu acho. É verdade. Qual é o seu maior medo? Que você esqueça que a minha mão tá machucada e dê um aperto de mão. Eu não gosto de aranhas. Eu não gosto mesmo. Meu maior medo, eu não sei. Eu acho que fazer as coisas errado. Sabe, eu detesto a ideia de decepcionar o meu parceiro. Sabe, fazer as coisas do jeito errado e decepcionar a mim mesmo. Eu penso sobre... Quando eu penso sobre isso e eu tento acertar, eu tento me comunicar por meio do meu trabalho e... você só pode tentar ser bom bastante, né? Novamente, não se trata de... Você dá seu melhor, né? Realmente, você só pode... Não é possível controlar como as pessoas respondem ou reagem. Exatamente. É a maneira como você se apresenta. Então, não é como se fosse um medo ansioso, mas a gente tem essas coisas que eu penso... sabe, parte de mim, como eu disse, quer que todos saiam do caminho e eu só quero buscar essas coisas. Mas aí o que eu vou ser? Eu penso em me tornar essa versão fantástica e fascinante de mim mesmo. Provavelmente eu me tornaria um velho esquisito. A gente cria uma casca dura quando fica sozinho por muito tempo. E os relacionamentos fazem com que você se torne consciente das coisas. As coisas ruins sobre você, porque ao contrário, você não tem consciência delas. São as coisas que você tem consciência que te dominam e voltam a te morder. Então, os relacionamentos são muito... Porque naturalmente eu sou um pouco solitário. Então eu tenho que estar ciente da tensão no momento. Isso, pra mim, na minha vida, é o que eu acho realmente interessante no momento. Sabe? Uau. Já que você gosta de ficar sozinho pelo visto e ficar meio isolado na sua arte, seu artesanato, em algum sentido. Mas o que eu tô ouvindo você dizer é que quando você tá perto de pessoas ou seu parceiro, você não quer decepcionar. É o que você tá falando? Bom, sim. Porque isso é um potencial, não é apenas pra não decepcionar os outros, mas também pra não me tornar uma versão horrível de mim mesmo. Então, Entendi. Uma questão de acertar as coisas. É só pra que... você tem quantos anos, se não tiver 35. problema? 35, beleza. Então você provavelmente tem muito tempo até que esse tipo de coisa comece a se tornar urgente pra você. Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso no meu trabalho e por meio de todas as pessoas que eu entrevistei ao longo de muitos anos, de diferentes origens e tal. Descobri que a maioria de nós temos 3 medos principais, né? Tipo, o medo do fracasso. Sim. A gente não vai atrás de algo, a gente não busca algo, né? Não falamos, não fazemos a música, ou o que quer que seja, porque a gente tem medo de fracassar. Esse medo de eu sou um fracasso, um perdedor. Sim. O medo do sucesso, que nos leva a abandonar a nossa comunidade, porque se tivermos sucesso e eles não vierem, eu vou estar sozinho e eles não vão me aceitar, ou a pressão de ter que me apresentar de novo, de ter que repetir o sucesso. Sim. Você pode ter sentido isso quando você teve um show de sucesso e pensou, tem que fazer melhor, e aí tem um terceiro, que Aranhas. são... Aranhas.
Aranhas, cobras e altura. O medo do julgamento. Ah, sim, sim. De qualquer modo, né? Se certificar de que as pessoas gostem da gente. Medo de, tipo, se eu tiver o sucesso ou fracassar, as pessoas elas vão gostar de mim. E pra mim o julgamento sempre foi o medo. Até que eu resolvi lidar com ele cerca de 5 anos, né? Porque como atleta eu fui ensinado que era preciso fracassar para ter sucesso. E eu era o mais novo de 4 irmãos. Aos 11 eu tinha essa altura e era muito bobo e desajeitado. Eu não era um atleta de destaque nem nada do tipo. Eu era aquele que todo mundo fazia piada. Eu fazia aula de pessoas com necessidades especiais, era difícil para mim ler e escrever. Eu fui reprovado em inglês no ensino médio, tudo isso, então tinha muitas inseguranças em relação ao que as pessoas pensavam de mim, na minha imagem, meu ego, tipo, o que é que eles dizem sobre mim se eu tô fazendo essas coisas? E eu achei que eu sempre estava errado. E esse julgamento foi o que me levou a ser um bom atleta, ter sucesso, alcançar coisas, desempenhar bem e a vencer nas coisas todas. E foi aí que eu percebi que o fracasso não era um medo para mim, porque os técnicos ensinam, você tem que praticar, você vai errar, e é assim que se aprende. E eu pensei, ok, eu vou falhar todos os dias, não tem problema. É a base da conquista, é isso, né? Mas eu pensava, será que eu escorreguei, pareci bobo? Será o medo das pessoas me julgarem, né? Mas você ainda tá vivendo com isso, o que é interessante, né? Porque você tá vivendo com isso, esse mesmo medo do julgamento, mas você acabou transformando isso em uma coisa... Eu tô ciente. Tô consciente. Comecei a aceitar isso, né? Há uns 5 anos eu abri o jogo sobre um abuso sexual que eu sofri na infância. Falei sobre isso milhares de vezes aqui, escrevi um livro. E foi quando eu me abri totalmente sobre meus medos e inseguranças em relação a isso e a várias coisas também. E o meu medo era como todo mundo vai me julgar e ninguém vai me amar, ninguém vai me aceitar. Eles vão tirar sarro de mim ainda mais. Eu tinha tudo a perder. Eu tinha um negócio bem sucedido, uma carreira e tudo mais. E eu pensava, ninguém pode saber dessas coisas, né? Ninguém pode saber que você era gay, que seja esse sentimento, né? Sim, com certeza. Pra mim foi tipo uma coisa vergonhosa que eu guardei por 25 anos até os 30. Mas quando aconteceu eu pensei, cara, realmente ninguém se importa, Ninguém né? se importa. E de fato eles se preocupam mais comigo naquele momento. Eles dizem, cara, eu respeito mais você, eu confio mais em você, porque eu sentia que meu ego estava no caminho E quando ali. as pessoas são assim, quando as pessoas têm essa coisa, como as pessoas quando estão no armário, por exemplo, o que quer que seja, tem sempre uma bolha ao redor. Eu sabia que tinha isso ao meu redor. Eu tive amigos que se assumiram desde então, e é uma bolha que você consegue chegar e eles estão fechados e isso tá te afetando. Alguma coisa. Tem alguma coisa ali. Isso foi E ruim. você provavelmente estava fazendo o mesmo que eu. Então as pessoas apenas dizem, ah tá, e se aproximam. É uma boa experiência pra você. E de repente estava todo mundo me contando coisas vulneráveis sobre elas, que eu nunca soube. Eu pensei, cara, a gente pode se conectar ainda mais, né? É uma coisa... É incrível de se descobrir, né? É uma coisa... É tão incrível. simples pro mundo todo, mas é uma coisa incrível Mas de se... depois que eu falei sobre isso, entendo, eu ainda tenho um ego elevado, eu quero ter um bom desempenho em todas as coisas, eu quero fazer um bom trabalho, mas eu me importo muito menos com minha aparência, com a maneira como as pessoas me julgam, porque eu penso, elas vão me julgar, né? Seja fazendo nada, seja fazendo alguma coisa, de alguma forma eu vou ser julgado, e depois elas vão esquecer e vão julgar uma outra pessoa. Então acho que eu cheguei a um ponto em que eu me aceitei, porque eu costumava achar que não era suficiente, por isso eu vivia constantemente com esses medos. E acho que quando a gente começa a aceitar quem a gente é, em vez de dizer, bem, não sou a versão perfeita de mim mesmo, como você estava falando, mas olha onde eu tô agora, né? Apreciar esse momento. E eu acho que o máximo que a gente pode esperar, muitas vezes, é apenas sermos conscientes, sabe, ter a consciência dessas coisas. Não é fácil simplesmente, ótimo, e mudar alguma coisa. Mas consciência de que isso te afeta, portanto... a gente chega nesse mundo e recebe mensagens poderosas dos nossos pais, nossos cuidadores, nossas figuras de autoridade que dizem: essa é uma relação entre você e o mundo. Você é pequeno, o mundo é grande. Você não tem poder, o mundo tem. A gente aprende muito rapidamente o que é isso. É uma visão distorcida. Sabe, Jung fala muito sobre o maior fardo da criança ter que suportar a vida não vivida dos seus pais. O quão grande é isso? E isso é tipo, desde que o mundo é mundo. Colocando pressão, Mas nós somos criaturas adaptáveis, o que torna a gente muito bom em evolução, porque a gente se adapta.
a gente começa a se atrapalhar um pouco com as coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente se adapta e a gente internaliza, e a gente diz, ok, então eu vou pensar em mim mesmo e eu vou pensar no mundo assim, e começa a viver com isso. A gente desenvolve um jeito de significar o amor dos nossos pais, o que é totalmente irrealista, porque a gente vê todas essas coisas, a gente meio que já espera deles, porque, por favor, que Deus nos deu o melhor lado deles. Mas a gente não vê as discussões que eles têm. Agora, como adultos, a gente sabe como é. É como a experiência de ser pai ou mãe. Mas eu não os vejo gritando, discutindo ou perdendo o sono. Não, talvez tenha visto, sim. Mas muitas vezes, pelo menos, tem uma ideia de que isso é o amor que não é real, não é realístico. E a gente começa a absorver isso pra gente. E isso se torna uma referência pro nossos futuros relacionamentos. Porque é isso que a gente conhece, a gente projeta isso nas pessoas. Certas coisas, E a gente vive nos mesmos padrões, tudo volta repetidamente, porque as coisas das quais a gente tá consciente são as mesmas, e a gente enterra uma parte de nós como homofóbico, não sei, o pastor homofóbico da TV, que prega contra tudo isso, e depois é pego na cama com o cara. E rola uma grande confusão. Se você enterra essas coisas, elas voltam pra você. Então, eu acho que o máximo que a gente pode fazer é nos conscientizar de como que a gente adapta essas mensagens distorcidas. As nossas bússolas, elas estão em todos os lugares. A gente internaliza isso, a gente acha que é verdade, então passa o resto da vida meio que procurando de uma forma familiar, repetindo padrões. Então, as pessoas podem ter os mesmos problemas sempre. Porque é isso que eles sabem. Porque é o que elas sabem. É o que supõe ser verdade. E como você acha que, não importa onde a gente esteja, como é que a gente pode reconectar e dominar nossa própria mente? Como é que a gente pode... Você tá me perguntando como se eu soubesse. Lembre-se de que a única razão pela qual eu tenho alguma propriedade com esse tipo de coisa não é natural. Se acontecesse naturalmente... É por isso que você é um expert, né? Porque você estudou isso e todas as experiências que fez, todas as pessoas com quem trabalhou, você observa, né? Sinto que você teve milhares de interações com pessoas e foi capaz de estruturar essas coisas para elas e contar uma história ou não contar uma história para fazê-las seguir em uma determinada direção. Então, como é que a gente pode reconectar nossa mente, pelo menos estar ciente do que a gente quer, do que a gente não quer e como a gente se torna mais dono da nossa mente ao invés do contrário? Eu acho que definindo as nossas metas de forma realista, a gente permitindo o fracasso e deixando com que ele seja confortável e com a linha X e a linha Y, a gente não tenta dar um passo maior do que a perna, porque se tentarmos fazer isso, a gente tá só beneficiando o sistema, alguém em algum lugar, e vai tornar as nossas vidas ruins, a gente vai se culpar. O que você quer dizer com um fracasso confortável? Significa estar bem com isso? Sim, Quer dizer, será que realmente é fracasso? Quer dizer, eu não sei, não são experiências diferentes. Porque como você faz as pazes com o fato de que a vida nem sempre vai produzir o que você gostaria que ela produzisse e fique tudo bem. E isso é muito importante, como eu disse. O melhor que a gente pode fazer é se tornar mais consciente dessas regras, dessas coisas agora. Isso pode ser pela psicanálise, a psicanálise profunda. Isso é o tipo de coisa que aumenta o seu diálogo consigo mesmo, então aumenta a sua consciência sobre as coisas, mas é muito caro, longo e as pessoas não estão interessadas, mas essa é uma maneira de fazer. Outra que eu acho é olhar honestamente para sua vida e ver, bem, quais são os padrões recorrentes, o que tá sempre aparecendo, com o que você tá obcecado, o que você tá tentando evitar constantemente, o que tá sempre voltando e te fazendo mal, a vida continua te jogando alguma coisa e é ruim e te causa problemas. Então, a gente tenta rastrear isso, ver pra onde vai. Existem outras possibilidades? Tem maneiras de se comportar e não é como se fosse simplesmente, ok, você muda e aí você se torna mais consciente e agora gota a gota se alimenta da alma e consegue fazer a diferença. É claro que não é assim. Eu acho que essas são todas metas modestas e muito importantes ao mesmo tempo. Eu tô curioso, quem é que foi mais influente pra você na sua juventude? Sua mãe ou pai? Quem foi mais importante pra você? Os dois. Meu pai talvez tenha sido um pouco negativo, quer dizer, ele não era ruim, mas eu acho que bastante comum entre
os meninos gays que estão crescendo, que você tenda a ter um vínculo maior com a sua mãe e com o pai um pouco de desconexão, mas é claro que os dois foram realmente muito influentes e foram esses dois impulsos. Os nossos pais formam quem a gente é quando adulto, então... Mas eu era mais ligado na minha mãe, o que foi ótimo. Qual foi a maior lição que eles te ensinaram na sua vida? Uau, Bom, recentemente eu ouvi alguém dizer... foi muito bom. Como era mesmo? As crianças passam a vida querendo que os pais peçam desculpas. E os pais passam a vida querendo que os filhos digam obrigado. Uau. Isso não é bom? Uau. Como eu estudei direito, eu tava cercado... Nem meus pais, meu pai mal sabia ler ou escrever. Nenhum deles foi pra universidade ou algo assim. Então... Aqui tava eu entre todos esses outros estudantes que vinham de famílias grandes e poderosas. Eles, no primeiro período de exames que a gente fez, eu vi todos muito nervosos, não porque fossem reprovar, mas pelo fato dos pais falarem. E eu nunca tinha tido essa experiência, eu não conseguia me identificar com a pergunta de... Seus pais ficariam bravos por você ter sido reprovado? Eu escrevi uma carta pros meus pais porque, de repente, eu percebi... É verdade. Eles fizeram uma coisa incrível de dizer, sabe, faça o que te faz feliz. E a única coisa que eles sempre quiseram que eu fizesse foi aprender a dirigir. E essa é a única coisa que eu realmente não faço hoje. Eu não dirijo. Você não dirige? Eu tava tão irritado que eles estavam tentando. Você ainda não dirige? Ainda não dirijo. Não é possível. O Kim é lei é uma coisa... Então deve parece estar que eu tudo sou bem, um não ET. precisa. Mas... não, em Londres é tranquilo. Certo. Então, eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas... A melhor lição que a sua mãe e seu pai te ensinaram. Sim, foi. Eu sinto... Eu sinto que eu me saí bem na vida, e que eles me disseram foi apenas... Faça o que te faz feliz. E eu acho que isso sempre foi o meu estímulo. Eu não tinha nenhuma ambição genuína. E por isso que eu sou meio cético com relação a toda essa coisa de estabelecer metas. Eu nunca fiz isso, mas... eu sempre sinto que o que eu tô fazendo agora é agradável, é interessante e vale a pena. E isso vem do primeiro dia. Quando eu me formei, eu não tinha dinheiro e eu tava apenas fazendo truques de mágica. E eu pensei, bom, isso até que é divertido. Eu gosto muito disso, eu fico andando por aí sonhando com truques e depois eu me saio pra apresentar à noite. Isso é legal. Mas agora tá numa escala maior. É uma escala maior, mas o fato de ser bem sucedido não faz... Não muda muita coisa. Você mencionou o medo do sucesso. Eu tenho um bom amigo que eu achei isso muito interessante. Ele construiu uma empresa. Então, voltando um pouquinho. Ele tinha um relacionamento com o pai em que ele achava que tinha que alcançar e mostrar realizações pra conseguir aprovação e amor. Aprovação. E muito, muito comum. Mais uma vez, em termos de história, a gente percebe desde cedo, né? E depois a gente se adapta a elas e achamos que isso é o que temos que fazer na real. Então, a maneira de reagir a isso foi que ele tinha que se tornar um grande empreendedor, o maior do mundo, pro papai, entendeu? E aí, ele criou essa empresa e ele sonhou com o seguinte, eu vou criar essa empresa poderosa e depois eu vou vender ela e ficar multimilionário. E aí, eu acho que... Papai vai me amar. Eu acho que sim. Acho que o suporte essencial era papai vai me amar. E ele conseguiu. Ele construiu a empresa. Ele é um grande amigo meu. E ele vendeu por muito, muito dinheiro. E depois... Depois ele fez terapia em 1 ano. Porque essa necessidade, essa coisa, não desaparece. Essa é uma coisa que o impulsionou na vida inteira. E ele alcançou. E agora, cara? E ele fez a terapia e ele percebeu que não estava sozinho. Isso é algo muito comum. É um outro aspecto da definição de metas. Não é apenas o problema de isso não funcionar. E se funcionar? E se funcionar e você tiver passado anos e anos e a coisa que mais estava fazendo você fazer isso ainda tá lá. E agora você não tem pra onde ir. Isso quer dizer que não faz sentido. Nada do que você tinha feito, a gente precisa ter sentido felicidade, a gente esquece da felicidade nesses momentos. A gente precisa dar sentido às coisas. E, na verdade, pra ele acabou sendo muito bom, né? Porque ele teve consciência dessas coisas. Então ele pôde resolver alguns problemas. Isso também era uma coisa minha. Eu queria provar que as pessoas estavam erradas. E esse era o meu propósito. Sim. E era uma coisa negativa. Sim, Foram sim. 3 ou 5 valentões que me provocaram na escola, Sim. diziam que eu era
idiota e riam quando eu não conseguia falar na frente da classe. Isso ficou comigo, tipo, vou me tornar forte, grande, atlético, talentoso e vou provar como eles estão errados. E foi isso que eu fiz, né? Conquistei um monte de coisa e continuei a fazer todas essas coisas incríveis, o que quer que fosse. Eu pensava, cara, por que é que eu não tô feliz ainda, Mesmo né? provando, né? Eu pensava, cara, eu tô provando que eles estão errados, mas eu ainda tô infeliz. Foi o que eles disseram que eu não poderia fazer e eu ainda não me sinto bem. É porque você nunca chegou a esse ponto, você nunca chegou ao ponto de provar totalmente Sempre eles... é outra coisa. Exato. Então eu parei e pensei, tudo bem, em vez de tentar provar que algumas pessoas estão erradas, eu nem falo com essas pessoas ou algo assim, eu nem lembro o nome. Por que não mudar meu propósito pra elevar outras pessoas e servir a humanidade, servir pessoas de forma impactante pra educar, entreter, o que quer que seja, né? Em vez de me vingar das pessoas. É muito legal isso, né? E eu acho que... Essa é uma boa ideia. dá muito mais profundidade e me ajuda a reduzir a ansiedade. Elimina a minha ansiedade, o medo de julgamento, porque eu falo no palco há mais ou menos uns 10 anos e eu costumava ter medo de falar no palco. E eu passei por isso, por um ano de treinamento de oratória no Toastmasters, apenas para me forçar a confrontar esse medo, porque eu pensava, eu não quero que esse medo me controle. E eu acabei ficando bom em falar no palco, mas eu ainda ficava nervoso. E 3 anos atrás eu conversei com o meu coach e ele disse, isso é porque você ainda está preocupado com o que vão pensar de você. Você está concentrado em ser perfeito, em não errar uma palavra, em esquecer a história. E ele disse, cara, você vai fazer besteira. Aceita que você não vai ser perfeito e para de se concentrar no que as pessoas pensam de você e comece a prestar o serviço para elas. E eu acho que eu acho que muito do medo de falar em público vem da percepção de que se trata de uma ideia de que todos estão envolvidos, que você está apresentando e sobre qual todos estão aprendendo e você está envolvido. Mas não se trata de você. O que também é a diferença entre provar que essas pessoas estão erradas e tá a serviço da humanidade. Como você disse, não se trata de você. As coisas na vida melhoram Muito quando a gente melhor. não pensa sobre a gente. Eu não consigo pensar em nenhum trabalho que você não fique melhor quando deixa de se preocupar com você. Um professor que tá apenas buscando a aprovação das crianças para que elas gostem dele, nunca vai ser tão bom quanto um que tá realmente querendo ensinar. E eu acho que falar em público é a mesma coisa. A gente tem esse problema de focar na gente. O foco pra ser em nós isso vai me enlouquecer. E se for nas ideias, como eu disse, esse tipo de coisa são coisas da vida. Eu acho que a gente tá apenas deixando de lado o ego e servindo algo maior. E a gente encontra significado na vida se algo é maior que nós. Você disse isso. Vamos falar sobre... Porque você fala sobre ser ateu, certo? Você cresceu acreditando em Deus, em alguma religião, ou... Quando isso mudou? Qual foi a ideia por trás disso? Eu acreditava, então eu cresci... Eu não tive uma família religiosa nem nada. Mas eu fui nessa escola dominical de leitura da Bíblia, que era... Eu era bem novo, e essa professora que eu realmente gostava, ela lia as aulas, então eu frequentava elas. Eu simplesmente acreditava, e quando eu já tinha a idade pra perceber que eu tinha realmente uma crença que nem todo mundo tinha, eu já tava bastante acostumado com a ideia. Então eu tava tudo bem. Eu não tinha muitos amigos cristãos ou algo assim, mas eu tinha um bom amigo na universidade, o primeiro na escola e depois na universidade. E então, isso começou a mudar com o fato de eu estar aprendendo ali hipnose, magia, porque houve uma reação muito negativa, uma forte reação dos meus amigos cristãos. De você falando essas coisas. Eles você não deveria gostar disso, você tá adulterando. Sim, exatamente. E eu pensei, bem, beleza, eles só não entendem o que é isso. Então, eu não sei, era meio que um medo, né? E essa foi a primeira gota de ceticismo. E depois eu tinha um amigo que era curandeiro psíquico e eu costumava ter longas discussões porque eu era muito cético em relação a esse tipo de coisa. A magia tende a ensinar, porque você aprende como a gente engana nós mesmos, como os truques funcionam e naturalmente você tende a se tornar bastante cético em relação a esse tipo de coisas. E eu comecei a pensar, bem, será que eu tô fazendo mesmo? Será que é apenas mais um sistema de crença circular? Então pensei, talvez eu devesse dar uma olhada nisso. Talvez eu devesse tentar... Porque eu era o tipo de pessoa que sentava em um pub na Inglaterra e dizia que você devia acreditar em Deus. Aqui são as coisas que você tem que fazer. Sim, eu era esse cara. E eu podia provar pra você... Sim. Eu tava em... Gostava muito da Bíblia, Eu era muito sério com isso. Eu podia provar a você porque Deus existia, todas essas coisas. Mas a parte de mim
que pensava assim, e por 2000 anos os filósofos não conseguiram responder essa pergunta. Então provavelmente eu tô exagerando um pouco. E aí eu comecei a pesquisar como que a Bíblia foi formada, elaborada e assim por diante. As traduções, o isso e aquilo. Sim, e... Um grupo de pessoas escrevendo histórias. Isso, e exatamente. Pouco a pouco a convicção foi se desfazendo, o que me fez pensar... Bem, talvez uma crença mais honesta, baseada em uma dúvida honesta, em vez disso, apenas essas convicções que não tinham nenhuma coragem intelectual, mas de qualquer forma, tudo se desfez. Eu não consegui juntar tudo de novo, as coisas foram mais Sério? confusas. Então, o que tem de acontecer é que se você é um verdadeiro crente, você se torna um verdadeiro descrente. Então, eu era um ateu muito ativo. E eu ainda sou, no sentido de que o ateísmo é mal visto porque as pessoas que têm uma agenda associada, o que obviamente pode acontecer com certas pessoas, é claro, ou indivíduos que trazem o que querem pra ele. Como qualquer pessoa, com qualquer crença. Sim, mas tipo, você coleciona selos? Não deve colecionar, não. né? Então você é um filatelista, certo? Você podia ser descrito como um filatelista. O que significa? Nada. Certo. Ok, mas se as pessoas começarem a sugerir que você tem alguma coisa como filatelista, que isso implica em qualquer tipo de coisa, você meio que se cansaria desse rótulo, né? Então, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus, mas agora eu também vejo a religião como algo que em algum momento proporcionou às pessoas a experiência da transcendência. Então, em algum momento na história, as pessoas estavam tendo uma experiência incorporada de transcendência. Isso significava que o que quer que tivesse acontecido historicamente estava presente na vida e nas memórias dessas pessoas. O que quer que esse cara estava falando, qualquer coisa estava dando para as pessoas uma coisa real. Então depois o tempo passa e essa coisa sai da memória viva, seja qual for o tipo de contexto histórico. E para recriar ela, você introduz algumas práticas, rituais, coisas que podem trazer um pouco disso, mas é claro que agora está se transformando em uma crença. Em vez disso, um tipo de conhecimento incorporado, que era um dogma. Todas essas coisas começam a surgir e substituem o que era realmente uma experiência. E aí é claro, esse corpo, essa igreja se torna poderosa, monetizada e pilarizada, existe muito disso, e aí você tá onde a gente tá agora. Pra mim, muito dos argumentos ateus parecem um pouco com um tipo de argumento distorcido. É claro que você pode apontar pra alguns pontos em que a gente tá agora e dizer isso é bobo, isso é ridículo. Mas pra dar um créditozinho à religião, eu acho que ela não pode estar fazendo um bom trabalho agora, mas na verdade essas coisas são sinais de volta ao que é importante, que é o valor da transcendência. E é disso que a gente tá falando. Tudo que isso não precisa significar nada abertamente espiritual, é só se perder em algo maior, que é o que você tá dizendo, assim, transformar... Serviço, transformar essa coisa de provar o agressor errado e servir pra algo maior. Isso é muito importante, mas a gente não percebe instintivamente que é importante. É preciso que as pessoas digam, isso aqui realmente é algo importante que faz diferença. A gente pensa, faz? Tá bom. Mas, na verdade, é por isso que eu acho que o lado mitológico da religião é importante, porque esse tipo de coisa tem que morrer para as novas coisas crescerem. Esses tipos de mitos que atendem à necessidade básica de transcender. Porque quando a gente não coloca isso em algum lugar valioso, nós colocamos essa ideia no dinheiro, na riqueza, na fama e outras coisas, e que não atendem, não servem. Então, qual a coisa que você mais acredita e qual o significado que você dá que é maior do que você nesse momento? Se não é um Deus ou uma religião ou fé ou essas coisas? Eu acho que isso pode soar egocêntrico, mas eu acho que por mais que a gente possa se organizar, será que a gente pode? Você tem que resolver sozinho. Claro. E antes mesmo de pensar em qualquer outra pessoa, se existe algo na minha vida que eu tento, tentar me manter o melhor possível, o que não significa perfeito, apenas bom o suficiente pra dialogar comigo mesmo e entender isso, pra que eu possa fazer essa coisa da melhor forma possível. O que é um projeto de vida. Não é do interesse de ninguém, eu não espero que seja isso, mas é algo que interessa o suficiente. Então, o que é bom é pegar as coisas que eu aprendo com isso e colocar elas
num livro e num projeto. Pra ajudar as pessoas. Isso, mais uma vez, não tem tanto a ver comigo, mas é pra tornar valioso. Você já respondeu a pergunta sobre por que você tá aqui, pra onde você vai, qual o objetivo? Você encontrou uma solução, uma prova, por si mesmo? Eu não acho que essas perguntas sejam úteis. Eu acho que o que ajuda, o que é importante pra gente é o significado. Acho que o significado é importante. A gente acha que é a felicidade, mas não é. O significado... Significado traz alegria. Sim, o significado coloca todo o resto no lugar. E a outra parte disso é tolerar a ambiguidade. Então, o problema com as palavras significado e felicidade, e até mesmo com palavras como eu, que elas escondem o fato de que a verdade... elas são verbos, são coisas ativas. Talvez não exista eu, talvez exista apenas nós. Talvez isso que acontece nos relacionamentos e na felicidade, talvez seja uma atividade e o significado seja uma atividade, o que significa que eles são confusos, complexos, ativos, é algo complicado de manter e manter no lugar, mas tudo isso é importante pra mim. Não sei se deu pra entender. E aquilo que você mais se orgulha? Qual foi a coisa que você mais se orgulhou que talvez muitas pessoas não saibam? Pra mim, pra ser sincero, assim, a primeira coisa que vem à mente foi no Sacrifice. Desculpa voltar esse assunto, mas... Não, cara, tá tudo aqui bem. estamos Fala nós, sobre né, a isso, verdade. eu adoro. Na série Sacrifice, esse cara passa por uma experiência genuinamente transformadora, que realmente transformou ele. E ele continuou desse jeito? Sim, ele falaria isso pra você, porque eu disse pra ele, a gente vai fazer algumas publicidades, tudo bem se eu disser algo... você quer que eu diga alguma coisa? Ele disse, além de ter meus filhos, essa foi a melhor coisa que eu já fiz. E eu faria em um piscar de olhos de novo. É incrível. E quando você assiste por ele passando por essas coisas sombrias, então não é necessariamente certo que ele diria isso, já que é sobre Produzido. Significado, ou apenas com um tipo de experiência sem sentido pra ocasionalmente fazer coisas como essa que fazem a diferença. Eu acho que a gente tem que sentir orgulho de alguma coisa. E isso em tudo que eu consigo pensar, eu não sinto orgulho de coisas relacionadas a mim. Ajude outras pessoas? E não é nem que... eu não tô tentando parecer que eu sou, mas em geral, é muito mais fácil sentir orgulho de algo quando não se trata de você. Mesmo... provavelmente você sente mais orgulho dos seus filhos do que das suas próprias realizações empresariais, não é? Isso faz sentido. As crianças gostam de concurso de soletrar. Sim, é incrível. O que você está pensando há algum tempo e que você ainda não conseguiu criar? Tipo, um truque ou alguma coisa assim, um experimento? O que seria? Na verdade, eu não tenho nada. Eu simplesmente me sento quando há tempo pra um novo projeto e eu sento e penso, o que é interessante agora? Porque eu tenho que conviver com essas coisas por 10 meses. Então, se for uma ideia de algum lugar fundo na minha mente de 3 anos atrás, não vai mais ser interessante. E eu vou ter amadurecido isso e então eu não tenho ideias. Você vive muito presente, né? Eu não tenho muito presente. Até ter uma ideia, então você começa a agir de acordo com isso. Quais são seus hobbies favoritos? É arte, fotografia, porque você é um pintor eu pinto. incrível, seu trabalho é muito bom, cara. Ah, nossa, obrigado. Você é, tipo, profissional, verdadeiro mesmo. Não é, tipo, amador, vamos dar uma olhada no material, no seu site. Tipo, é muito legal. Ah, obrigado. Eu pinto e tiro fotos. É sua coisa principal, né? O que é que tem nessas duas coisas que você gosta? É aquela coisa de fluxo que a gente tava dizendo. Mas, novamente, podia ser qualquer coisa. Poderia muito bem ser surf. Eu tenho um trabalho muito público, de modo que também são coisas muito particulares. Porque eu sou naturalmente introvertido, na verdade. Sou bastante tímido. Eu não sei, você provavelmente se descreveria como um pouco tímido, embora sua personalidade seja extrovertida, mas eu sou bastante tímido. Então, tem essas coisas que se encaixam bem em mim. Eu faço foto na rua, então eu tô tirando fotos espontâneas. Momentos. Um momento. E você tá em um espaço mental interessante. Porque você tá separado e desapegado, mas também é muito aberto e engajado. E no Reino Unido, como eu sou bastante conhecido, eu costumava, naturalmente, se eu saísse, manter a minha cabeça baixa. Mas agora não. Eu sou aberto. E, é claro, ninguém me para nem nada. Essa é uma outra ficção que eu tava vivendo na minha cabeça. Mas é realmente adorável, é ótimo, tá? No espírito... Novamente, não acho que é fácil, mas há algo nesse X que é igual à luz. Você tá
dando um passo pra trás, mas tá muito aberto pra isso tudo. Então, é um lugar bonito Isso é pra legal. estar. Tem algumas perguntas finais pra vocês, tem sido fascinante, então te agradeço por Claro, eu gostei estar muito aberto. daqui. Obrigado por me receber. Essa pergunta se chama As Três Verdades, eu pergunto a todo mundo no Ok. final e eu gostaria que você imaginasse um momento que você pudesse escolher seu último dia na Terra, certo? Que você vai estar aqui. Você pode viver 100, Uau, 200 beleza, tá. anos, o que você quiser, não importa. Qualquer que seja a idade que você tenha. E você já fez tudo o que quis fazer. Você só pensa em 10 meses, então já fez tudo nesses espaços de 10 meses. Sim. Você criou seu trabalho, shows, qualquer coisa. Você tem sua relação com seu parceiro, tem sua família, seja lá o que for. Você tem uma vida ótima, mas por alguma razão, seu trabalho, tudo que você colocou no mundo, você leva com você para outro lugar. Seus livros, shows da Netflix. Como o que se nada você- disso fosse existir mais. Nada mais vai existir. Você tem que Aham. levar com você para onde Sim. quer que você vá. E Certo. vai contigo. Porém, você pode deixar 3 verdades finais. Você tem um pedaço de papel e você pode escrever, ou talvez seja um holograma, né? Quem sabe, mas você pode dar ao mundo 3 lições que você sabe que são verdadeiras a partir da sua experiência de vida e Ok. que podem beneficiar ou servir ao planeta de alguma forma. Beleza. E quais seriam suas 3 verdades? Provavelmente eu vou acabar me repetindo, porque eu acho que eu já falei tudo que eu penso ser Tudo verdade bem, nessa tranquilo. entrevista. Eu diria, não tente controlar as coisas que você não pode. Ninguém se importa com aquilo que te envergonha. E usem fio dental. Eu acho que o fio dental é uma coisa importante. É uma boa. Usem. Muito bem. Certifiquem-se de ver Sacrifice, que tá na Netflix e no mundo inteiro, né? Vocês podem assistir. Tá sim. Ele tá não em só na todo mundo. América, mas em qualquer lugar na Netflix. Sim. Muito. Legal. Sim. Então, se não estiver na página inicial, digite Sacrifice, eu acho que Acho que depois que você assiste, ele fica na sua página inicial aí pra vai ficar sempre. sempre lá em cima, legal. É incrível, assistam hoje, é muito legal. E um conselho de amigo, assistam Sacrifice. Não Tem é nem 60 isso, minutos, são né? 47 minutos. Você nem quer que acabe, é muito bom, eu juro mesmo. Então assistam agora mesmo Sacrifice. Depois você vai entrar na Toca do Coelho, já vou avisando. Vou fazer com que todo mundo me envie mensagens no Story, me marque aqui no YouTube, assistam os vídeos depois deles. Sim, eu adoro isso. Assista Sacrifice. Depois faça o favor de assistir The Push logo em seguida, é muito doido. O momento em que as pessoas estavam chutando o corpo, velho. Nossa, sim. Meu Deus, Ah, eu parece não muito consegui sombrio fora de acreditar. contexto, né? Eu não conseguia acreditar que eu tava vendo aquilo. Os últimos minutos são incríveis. É uma loucura, cara, inacreditável. Ah, desculpa, assistam The Push depois, é uma loucura, vai explodir sua mente. Depois assista a apresentação que se chama Miracle é o show de Miracles. palco que também tá na Netflix. Legal, assista os 3 programas hoje à noite, eu juro, vocês vão adorar. Eu quero te agradecer, Darren, por trazer tanta alegria às pessoas, seja no palco, seja em casa. Há muito tempo você traz alegria, você intriga, você maravilha e traz criatividade para a vida das pessoas quando elas não têm. E eu digo isso com sinceridade, você traz a muitas pessoas esperança, inspiração para uma versão melhor de si mesma, seja lá o que isso signifique, né? Mostrando às pessoas que é possível e que uma maneira de pensar não precisa continuar assim. Então, seu dom, sua luta desde a infância para ficar obcecado por certas coisas e tentar impressionar pessoas está valendo muito a pena por meio de um processo criativo que eu realmente reconheço e aprecio. É incrível ouvir isso. Muito obrigado. Claro que sim. Eu tenho uma última pergunta para você. Qual a sua definição de grandeza? De grandeza, viver de acordo com o seu destino. E por destino eu quero dizer sorte e as coisas que acontecem todos os dias. Darren Brown, muito obrigado, cara. Muito um aperto obrigado. de mão gentil. Obrigado por pra não ter encerrar a agarrado com noite. mais força. Foi gentil. Obrigado por poupar
a minha pobre mão macia Muito obrigado. britânica. Onde é que a gente pode encontrar você na internet? Quais mídias sociais você está? Eu também tô no Twitter, que é @Darren Brown. É um nome em comum, D-E-R-R-E-N, Darren Brown. Eu também tô no Instagram, as minhas fotos e as minhas pinturas estão lá. São coisas ótimas. E o meu website é darrenbrown.co.uk. É frustrante, porque as pessoas pesquisam darrenbrown.com e não vai. Não deixem de seguir Darren em todas as contas nas redes sociais. E qual delas você está mais presente? Twitter. Twitter. Então mande um Twitter para ele, retweete isso, manda um link para os seus amigos e confira Sacrifice, The Push e o outro programa. Então, Darren, muito obrigado, cara. Muda da noite para o dia. Portanto, se você foi uma pessoa cujos hábitos sempre foram deixar que as opiniões de outras pessoas o afetassem, você fala negativamente de si mesmo. Você não assume riscos, você é indeciso, você não pode mudar da noite para o dia.